Olá, queridos amigos do SEACLA. É com muita alegria que nós nos encontramos aqui para dar continuidade aos estudos do Jesus no Lar. Gostaria de agradecer imensamente as vibrações, as preces que todos fizeram pela minha mãe. Ela está restabelecendo a saúde dela pouco a pouco. Hoje nós vamos estudar o capítulo 10 do livro Jesus no Lar, que chama O Juiz Reformado. Então vamos lá. Como houvesse o Senhor recomendado nas instruções do dia muita cautela no julgar, a conversação em casa de Pedro se desdobrava em derredor do mesmo tema. É difícil não criticar, comentava Mateus com lealdade, porque a todo instante um homem de mediana educação é compelido a emitir pareceres na atividade comum. Sim, concordava André, muito franco. Não é fácil agir com acerto sem analisar detidamente. Depois de vários depoimentos em torno do direito de observar e corrigir, interferiu Jesus sem afetação. Inegavelmente, homem algum poderá cumprir o mandato que lhe cabe no plano divino da vida, sem vigiar no caminho em que se movimenta, sob os princípios da retidão. Todavia é necessário não inclinar o espírito aos desvarios do sentimento, para não sermos vitimados por nós mesmos. Seremos julgados pela medida que aplicarmos aos outros. O rigor responde ao rigor, a paciência, a bondade, a bondade. E transcorridos alguns instantes, contou. Quando Israel vivia sob o governo dos grandes juízes, existia um magistrado austero e violento, em destacada cidade do povo escolhido, que imprimiu o terror e a crueldade em todos os serventuários sob a sua orientação. Abusando dos poderes que a lei lhe conferia, criou ordenações tirânicas para a punição das mínimas faltas, multiplicou infinitamente o número dos soldados, edificou muitos cárceres e inventou variados instrumentos de flagelação. O povo, asfixiado por estranhas proibições, devia movimentar-se debaixo de severa fiscalização, qual se fora rebanho de bravios animais. Trabalharia, descansaria e adoraria o Senhor, em horas rigorosamente determinadas pela autoridade, sob pena de sofrer humilhantes castigos nas prisões com pesadas multas de toda espécie. Se bem mandava o juiz, melhor agiam os subordinados, cheios de natural malvadez. Assim foi que, certa feita, dirigindo-se o magistrado, alta noite, à casa de um filho enfermo, foi aprisionado sem qualquer consideração por um grupo de guardas bêbados e inconscientes que o conduziram à escura enxovia que ele mesmo havia inaugurado semanas antes. Não lhe valeram a apresentação do nome e as honrosas insígnias de que se revestia. Todavia, por temível ladrão, foi manietado, despojado dos bens que trazia e espancado sem piedade, afirmando os sentinelas que assim procediam obedecendo às instruções do grande juiz, que era ele próprio. Somente no dia imediato foi desfeito o equívoco, quando o infeliz homem público já havia sofrido a aplicação das penas que a sua autoridade estabelecera para os outros. O legislador, atribulado, reconheceu então que era perigoso transmitir o poder à subalternos brutalizados e ignorantes, percebendo que a justiça construtiva e santificante é aquela que retifica ajudando e educando na preparação do reinado do amor entre os homens. Desde a singular ocorrência, a cidade adquiriu outro modo de ser, porque o juiz reformado, embora prosseguisse atento às funções que lhe competiam, ergueu sobre o tribunal, a benefício de todos, o coração de pai compreensivo e amoroso. Lá fora, brilhavam as estrelas,
retratadas nas águas serenas do grande lago. Depois de longa pausa, o mestre concluiu: somente aquele que aprendeu intensamente com a vida, estudando e servindo, suando e chorando para sustentar o bem, entre os espinhos da renúncia e as flores do amor, estará habilitado a exercer a justiça em nome do Pai. É muito interessante esse ensinamento, né, de hoje, falando sobre um juiz que se modificou, né, e teve um porquê dele se modificar. A conversação na casa de Pedro, entre Mateus, entre André, na verdade Jesus já vinha falando naquele dia sobre esse ato que nós achamos que temos o direito de criticar a vida das pessoas, dizendo, né, orientando que a gente tomasse cuidado, que a gente tivesse cautela, que as coisas não são como nós pensamos. E eles estavam ouvindo, até então que eles começaram a conversar, discutir entre eles esse assunto que Jesus já estava vindo trazendo durante o dia todo. E aí, assim, os discípulos foram bem sinceros. Eles falaram assim: é difícil não criticar, né? Fica muito difícil a gente não emitir pareceres das atividades comuns. Aí o André falou: sim, não é fácil agir com acerto sem a gente não analisar demoradamente. E aí, assim, depois de vários depoimentos, né, sobre esse direito que a gente acha que a gente tem de observar e corrigir, principalmente a vida alheia, Jesus então traz um ensinamento antes dele contar a história, devido à importância desse tema na nossa vida. Jesus fala assim: inegável, homem algum poderá cumprir o mandato que lhe cabe no plano divino da vida, sem vigiar no caminho em que se movimenta sobre os princípios da retidão. Então, assim, eu vou traçar o meu caminho, a minha vida, a minha jornada aqui na Terra ou no plano espiritual, e eu preciso vigiar a minha vida. Isso já está claro. Os meus atos, os meus sentimentos, as minhas palavras, os meus pensamentos. Agora, tem que tomar muito cuidado, porque nós temos alguns desvarios do sentimento que faz com que a gente tenha algumas atitudes muito complicadas. Jesus fala que a gente é vítima de nós mesmos, por esses sentimentos desequilibrados. E aí esses sentimentos desequilibrados faz com que eu julgue o meu irmão, julgue o próximo, fale e faça considerações, às vezes, muito levianas sobre a vida, sobre a profissão, sobre a forma de ser das pessoas. Jesus coloca que, à medida que eu julgar, eu vou ser julgado. O rigor, ele vai ser respondido com rigor. Assim como a paciência com a paciência e a bondade com a bondade. Então é livre-arbítrio. Sou eu que preciso analisar como estou atuando e como estou me relacionando e quais são as minhas atitudes diante das pessoas na vida. Eu sou uma pessoa que critico muito, que observo, que corrijo sem parar as pessoas. Eu sempre aprendi, né, que enquanto tem um dedo apontado para o outro, tem 4 apontados para mim. Será que eu tenho tanta lisura de pensamentos, sentimentos, atitudes e ações que eu posso fazer julgamentos complexos sobre a vida alheia? Fora que eu estou ferindo uma lei divina. Então, é importante, né? Aí Jesus sensibiliza, porque ele dá o ensinamento, a orientação, mas ele sensibiliza com a história. Ele faz com que as pessoas possam pensar. Ele conta que havia um juiz num determinado povoado e ele era austero,
violento, firme, né? E aí ele queria tudo assim, ele colocou o terror e a crueldade na população. Então ele fazia com que todos seguissem as orientações dele. E ele tinha ordenações tirânicas, quer dizer, ele mandava e tinha que obedecer. E aí assim, se não seguisse, era preso, aplicava-se multas, recebia flagelações, né, que até violência física a população sofria, o povo sofria. Então ele mandou, né, multiplicar o número de soldados, construir várias prisões e instrumentos para flagelação, para bater no povo que não seguisse aquilo que ele estava mandando. E aí assim, só que o que aconteceu? Uma noite, ele teve que ir na casa de um filho que estava passando mal. E quando ele tá andando, né, ele estava indo para a casa do filho, ele é aprisionado por soldados que estavam, guardas que estavam bêbados e que não o reconheceram. Não reconheceram. Estavam inconscientes, estava escuro, estavam bêbados. Prenderam ele como se ele fosse um ladrão. E aí, mesmo, nada lhe serviu, porque não adiantava ele falar, porque eles estavam, né, embriagados, eles não estavam entendendo nada. Então não adiantava ele falar, eu sou o juiz, espera aí, para. Por quê? O que eles fizeram? Eles, então, tiraram os bens daquela pessoa, do juiz, que foi tido como ladrão naquele momento, né? E aí procedeu com impiedade com ele. E eles falavam, quem mandou a gente fazer isso foi o juiz. Só que o juiz era ele que estava sendo preso pelos soldados. Então aí assim, logo cedo foi desfeito o equívoco, eles falam, nossa senhora, olha o que nós fizemos, nós estávamos bêbados e nós prendemos o juiz, nós não vimos que era ele. E aí violentamos ele, né? Agimos com total falta de piedade, descaso, violência com ele. E aí assim, né, na verdade foi aplicada as penas que o próprio juiz tinha mandado que acontecesse com toda a população. Que se estabelecera com toda a população. Aí o juiz, que é um legislador, que é criador de leis também, né, naquela época, ele então começa a pensar. E ele vê assim, ele reconheceu que as medidas que ele estava usando para educar aquele povo, para ajudar aquele povo, para fazer com que aquele povo pudesse melhorar, não eram as melhores. Violência, multa, punição, flagelação, que isso não ia fazer com que aquelas pessoas melhorassem, porque ele sofreu na pele, quando ele foi, na verdade, confundido naquela noite em que ele foi ver o filho enfermo. Ele sofreu na pele, ele viu o quanto era ruim ser flagelado, ser violentado, ser escarnecido, né? Tratar com total brutalidade. E aí, na verdade, ele percebeu que a justiça, então, ela tinha que ser o quê? Construtiva, santificante. Que era possível corrigir? Sim, mas corrigir ajudando, educando, auxiliando, amparando, reconhecendo o nível de consciência de cada um. Para preparar, então, o reinado de amor entre os homens. E aí, desde aquele momento, daquela ocorrência em que ele foi confundido, como se ele fosse um ladrão, a cidade adquiriu um novo modo. Desde aquele instante, então, a cidade adquiriu um novo modo de ser.
E aí, o juiz agora, ele era um juiz modificado, porque ele sofreu na pele a medida que ele estava utilizando para penalizar as pessoas. E aí, o que ele fez? Ele viu que era preciso ter amor, compreensão, para que ele pudesse, então, ele seguiu fazendo todas as funções que lhe competiam. Mas ergueu um tribunal a benefício de todos com o coração de um pai compreensivo e amoroso. E aí, Jesus deu uma pausa e, como coloca aqui tão bonito, né, que as estrelas estavam aparecendo assim no lago. E ele fala que somente aquele que aprendeu intensamente com a vida, estamos aprendendo intensamente com a vida, com as provas e expiações que precisamos passar, estamos retirando as nossas lições, estudando e servindo. Então, aquele que aprendeu intensamente com a vida, estudando, se orientando, buscando os ensinamentos de Jesus, da doutrina espírita, e servindo, ajudando em nome de Jesus e de Deus, suando, quer dizer, se esforçando e chorando para sustentar o bem, que muitas das vezes é um esforço tão grande que a gente chega aí até as nossas entranhas. Entre os espinhos da renúncia e as flores do amor, estará habilitado a exercer a justiça em nome do Pai. Então, que a gente possa observar como está a nossa atitude de criticar as pessoas. Refletir se essa atitude é a melhor. Refletir se eu tenho esse direito de criticar as pessoas, de apontar o dedo, de fazer análises complexas sobre a vida alheia. Refletir se eu não estou sendo, muitas das vezes, leviano nas minhas colocações, usando do meu aparelho fonador, boca, língua, laringe, para usar de forma inadequada as minhas cordas vocais, meu cérebro, que é de onde que saem todas as ideias. Preciso pensar como está a minha vida. Eu tenho estudado, eu tenho servido em nome de Jesus, eu tenho esforçado, renunciado, trabalhado intensamente em nome do Cristo. Eu tenho me reformado intimamente. Eu tenho lutado para que o amor possa estar dentro do meu coração, porque se eu tiver amor, eu vou ter compreensão, eu vou ter empatia. Eu não vou agir de forma tão complicada em relação ao meu próximo. E aí pode ter certeza que eu vou usar de uma justiça baseada no amor de Jesus. E não vou fazer críticas inadequadas em relação à vida das pessoas. Muita paz.